Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje, né, no 35º Conversando no Micromeio. Boa noite, Lilian. Boa noite, professor Genoilson. Muito prazer encontrá-lo, ter aqui hoje para fazer a sua apresentação com a gente, a sua participação. Eu vou passar alguns recados enquanto o pessoal vai entrando para participar da live. Primeiramente, a gente hoje está fazendo aniversário, então estamos comemorando 3 anos de canal, e isso é muito prazeroso para nós, e isso é graças a vocês que participam com a gente e os nossos convidados que aceitam, né, o nosso convite. Então, a gente tem aqui hoje a doutora Lilian, que já participou com a gente em 2 lives, e hoje, pela primeira vez, o professor Genoilson aqui participando nesse dia especial com a gente. Vocês podem se tornar membro do canal, pelo Micromeio, vocês encontram lá como é que se torna membro, e há um pequeno valor para contribuir com a gente, e hoje a gente tem 5 membros no canal, que a gente agradece a participação. Isso se deve à nossa plataforma, que a gente paga essa plataforma, e alguns outros custos de tempo mesmo, que a gente cede aqui com vocês, mas com o maior prazer. Eu quero, mais uma vez, eu agradeço a todos. Agradeço a Marcos Vinícius, que é o nosso moderador oficial, que hoje, por questões de trabalho, está ausente essa semana com a gente. E a Júlia, que já começou esse projeto com a gente, né? A Júlia Rodrigues, que arriscou aí esse projeto com a gente. Lá no início, ela era a nossa moderadora. Eu queria dizer para vocês também que hoje, com uma surpresa, né? Saindo um pouco do foco da microbiologia, mas falando um pouco da questão vamos dizer, do desenvolvimento nosso, né, enquanto mulher. Hoje se comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha e o Dia de Teresa de Benguela. Eu trouxe isso por quê? Porque eu quero presentear vocês aqui no canal, pelo chat, um livro do Gleidson Ribeiro, que é meu esposo, que faz parte do canal, e escreveu um livro, e o livro é totalmente gratuito, voltado para a criança, e se chama As Cores da Minha Pele, Um Mundo de Beleza. É um livro infantil muito bonito e vale muito a pena vocês conhecerem. Então, é só colocar no chat o nome, né, um e-mail, que a gente encaminha o livro para vocês gratuitamente, para vocês lerem aí e participarem. Se quiser, é só deixar também lá no privado, no Instagram do Micromeio. Lembrando que essa live vai ficar gravada e, em breve, vai ficar gravada em diversas línguas, que a gente tem acesso a esses países, Arábia, Alemanha, Estados Unidos. Então, todos vocês do mundo sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra para a Lilian se apresentar para a gente e dar seguimento aí à palestra. Lilian, mais uma vez, obrigada. Boa noite, pessoal. Mais uma vez agradeço o convite e o prazer de estar aqui com vocês, fazendo a mediação de uma palestra sobre micro, né, que é dentro que eu fiquei um tempo negando o meu amor pela microbiologia. Então, estar aqui no aniversário do Micromeio fazendo essa mediação é realmente um momento histórico da minha vida também, né? Queria agradecer não só a Janaína, mas toda a equipe por essa vontade de divulgar o conhecimento da melhor forma possível, que seria literalmente atingindo pessoas com a linguagem delas, né? E agradecer ao professor por estar aqui nesse dia, por se disponibilizar com todos os afazeres que nós temos, ele estar aqui para poder dar essa palestra comemorando o aniversário do Micromeio com a gente, né? Tá. Presente, hein, professor? Presente. Pois é. Presente que o senhor está dando para a gente, é isso que eu estou querendo dizer. E ganhando ao mesmo tempo. Uma honra isso aqui. Obrigada. E eu tenho a honra de apresentar o professor, né, o professor Genoilson Alves. Ele é biólogo, mestre em ciências biomédicas, especialista em análises clínicas, responsável técnico e criador do conteúdo da bioconcepção. Então, muito obrigada, professor, já aproveitando aqui pelo meu espaço. Muito obrigada por também fazer essa divulgação científica da melhor forma possível, né? Atingindo diferentes públicos
e pela vontade de ensinar, que é muito difícil da gente encontrar o professor mesmo, aquele que tem a vontade de passar e que gosta do que faz, né? Você não é forçado, você faz porque você gosta. Então, muito obrigada, e mais uma vez, muito obrigada, Janaína, pelo convite. Por favor, fique à vontade. Professor Genoilson, só abrindo um parênteses, parabéns pelo canal também, Bioconcepção, né? E pode até falar um pouco para ele aqui, para a gente. E o canal é todo seu agora, o Micromeio é todo seu. Pode ficar com o Micromeio. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, ainda mais aí, ó, em época de comemoração, né? Então, um presente tanto aqui para a gente da Bioconcepção, né? Então, na página da Bioconcepção, como vocês falaram, sou eu e minha esposa, ela também é bióloga, né, a Patrícia. Então, a gente fala de microbiologia e tenta trazer de uma forma diferente daquela que a gente não encontrava muitas vezes na época que estava estudando ali. Então, às vezes, tudo mais... às vezes, não tão acessível, né? Então, tornar mais acessível, até porque a microbiologia está em tudo, né? Então, é uma forma da gente ir mostrando, e principalmente o trabalho, né, nas técnicas do laboratório, efetivamente ali o pessoal que está na graduação, terminando, então é uma ponte para que eles tenham acesso ao laboratório também, né? Então a gente proporciona os cursos práticos ali direto na bancada, e aí depois eu vou mostrar um pouquinho lá no final para vocês também, nas imagens, né? Então essa coleção de imagens, que essa é uma vantagem que a microbiologia tem, né? Então gera bastante placa, os fungos, as bactérias são bonitos, né? Apesar do pessoal achar que não, depois vai se apaixonando, né? E acaba gostando também. Quando descobre que tem cheiro, né? Cor e coração, que é o nosso para elas, aí pronto. Aí se apaixona. Viu a Lília dizendo que ela lutou ali contra? Não adianta. Aí depois vira paixão, aí pronto. Uma hora é mordido pela micro, né? Até porque não dá para fugir. Aí na própria boca que a gente está usando já tem milhões, né? Então está em tudo e é uma forma de a gente mostrar, né? Então onde pode estar, de que jeito está, e essa é a vantagem. Então, a ideia hoje foi trazer um pouquinho da bioconcepção aqui para vocês, falando sobre as técnicas de laboratório. Então, eu trouxe alguns slides também, as imagens, para compartilhar, né? Principalmente quando a gente fala de ferramentas na microbiologia, a parte visual é muito importante, né? Então, na minha formação, como foi dito, dentro das análises clínicas, o meu mestrado é na biomedicina, mas o foco principal é na imuno, né? Então, hoje você tem aquele enredo, você conhece a conversa entre os parasitas e o sistema imunológico, né? Então, você acaba vendo um monte de molécula ali, aquela conversa, mas é tão minúsculo, né? Que é diferente da micro, não tem como você tornar visível. Então, na microbiologia, você tem essa vantagem, você trabalhar com bactérias, dar coloração para eles, meio de cultura diferente. Então, a ideia é trazer esse mundo um pouquinho aqui, por isso, quando a gente fala das oportunidades no mercado de trabalho, né? Que é o principal. Então, chegar no mercado de trabalho, melhor vai estar para caminhar ali, né, e executar bem. Então, bora começar aí a nossa conversa dentro da microbiologia. Vou pegar aqui, passar aqui o slide para vocês. Deixa eu ver, tá indo aí? Passou para o segundo ou não? De vocês continuam no primeiro? Continua no primeiro. Ai. Passou Agora, para o segundo. eu tenho que usar o espaço. Okay. Eu fui com a setinha, ele não está indo, tem que ser no espaço, então. Então, a ideia aqui é, quando a gente fala em trajetórias, aqui, ó, microbiologia, então, imunologia de tumores, eu trabalhei com isso, aí a gente fala, mas e cadê a micro, né? É justamente aí, vem o encantamento, né? Eu comecei com a imunologia de tumores, o trabalho ali, depois estágio na laboratório de pesquisa, na Unifesp, lá na USP, e aos pouquinhos também, eu não entrei de cara na microbiologia, né? Comecei com o coração na imuno, mas depois você vai vendo a relação do parasita, hospedeiro, e aí foi ganhando. Não que eu torça pelo parasita, mas quando você vê as estratégias que eles usam para conseguir sobreviver, isso eu estou dando exemplo na parte humana, né? Aí você pega a veterinária, você pega a microbiologia ambiental, a industrial, você vai ver que como ele consegue se adaptar, né? Porque a gente fala, a microbiologia clínica, tá lá no pulmão do paciente, mas de onde veio? Muitas vezes foi por um alimento, muitas vezes foi por o ar que respirou, então ele vem do ambiente e acabou chegando ali. E essa capacidade que os micro-organismos têm de se adaptar a diferentes situações, né, é algo também muito importante. Lá na frente eu vou falar um pouquinho da parte de perícia também. A parte pericial te dá muito essa ideia da investigação, essa caminhada que o micro-organismo pode fazer. Né? Então, quando a gente pensa em endemias, pandemias, a distribuição, a forma, tudo isso
para o microbiologista é encantador também. Então, eu trabalho com aulas no técnico também, matéria técnica, no nível superior e após, voltadas para a microbiologia, e dentro da página, então, a gente vai trabalhando toda essa dinâmica. Então, a primeira coisa é dizer que tem espaço para todo mundo na microbiologia, né? Então, a micro tem espaço para todos, são diferentes profissionais. Muitas vezes, a ideia justamente hoje também é mostrar isso, como no canal do Micromeio, mostrar essa diversidade, né? A dinâmica que existe do mundo dos micro-organismos, que a gente fala, são micro-organismos, mas é um mundo gigantesco, né? É um universo. Quando a gente olha para o grupo de bactéria, é um universo, para o fungo é outro, e aí você começa a crescer ali, no começo da graduação é difícil, mas a ideia é mostrar essa caminhada. Então, são vários profissionais que podem estar presentes, né? Então, você tem a diversidade aí, com ampla aplicação das técnicas. Então, aqui na imagem, eu coloquei um pouquinho para vocês aqui a parte de medicamentos, a parte de zootecnia, agropecuária, aqui um drone, mas que tem a ver esse drone aqui dispersando? É justamente esse impacto, esse produto que está sendo lançado, é para proteger a planta, mas e os micro-organismos que estão ali? E não é só a bactéria de fora, aquela que é ruim, existem as boas, né? Então, cabe ao microbiologista avaliar isso. Até porque, se a gente olhar na dinâmica atual, no mundo em que a gente fala de superbactéria, eu vou chegar lá nesse ponto também, vamos falar de antibiograma, que é uma técnica queridinha aí de todo mundo da microbiologia, mas nesse mundo que a gente fala de superbactéria, medicações novas, tal, se você olhar as universidades, elas estão voltando muito para a gente entender aquilo que é nosso, né? A nossa microbiota. Então, quando falar transplante de fezes, né, enxerto de fezes, como pode isso? Justamente porque nas fezes você tem um micro-organismo padrão, e ali você volta àquilo que parece medieval, mas que se tornou devido à resistência às medicações, a parte de alergias também, porque junto com a medicação mais forte para o micro-organismo, acaba vindo o fator alérgico para nós, e aí você tem toda essa complexidade. Então, essa ampla aplicação das técnicas é por isso, para dar essa visão da microbiologia, envolvendo essa dinâmica que é imensa na população, né, no nosso cotidiano. E ela está presente em todos os setores, então, da parte de análise de água, sangue, aqui na agropecuária, farmacêutica, você tem esse leque da microbiologia, então cabe agora o quê? Separar as coisas, tá? Quando a gente fala em microbiologia de alimentos, industrial, então como eu vou separar esse micro-organismo, isolar? E essa é a ideia da nossa conversa hoje, mostrar um pouquinho desse mundo e como aquilo que você já tem na sua formação pode ser resposta para outras áreas, né? Porque muitas vezes a gente fala, na formação, nosso caminho é esse, mas existe um leque. Às vezes, aquilo que você domina bem na sua área é a solução que na outra eles desconhecem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, quando fala em oportunidades, é justamente usar aquilo que você já tem a seu favor, né? Então, como que as técnicas geram essas oportunidades? Aqui os tubinhos se movendo, tudo mais. Eu vou começar um exemplo com a Escherichia coli, né? Então, não tem como você falar de microbiologia sem falar de E. coli, né? É impossível. A E. coli ela está presente em tudo, por isso que é o coliforme padrão, devido à sua resistência no meio ambiente. Então, ter um micro-organismo que vive dentro de um animal, né? Os mamíferos, aqui, pegar como exemplo, seja na parte veterinária ou humana, e esse micro-organismo, ele tem uma boa resistência ao padrão, né? Então, não importa se é análise de alimentos, para E. coli. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, águas e efluentes. Então, você está vendo uma placa aqui, que é de um rios lá daqui da nossa página do Instagram, na Bioconcepção, e esse verde brilhante, metalizado, nossa, não tem como não se encantar, né? Então, essa é a visão da microbiologia. Eu sei que tem gente que vai olhar para essa placa e vai falar, mas de onde veio isso aí, né? Então, mas tenta olhar a parte boa, olha o brilho, como é legal, olha o reflexo. Então, a fermentação da lactose aí tem uma... Cara, tá certo que veio das fezes de alguém e tudo mais, e aí que veio de outro e de outro, historicamente, antes da gente nascer, nossos avós, e vai passando de um para o outro. Mas, enfim, a gente vê a parte bonita, né? Então, é a nossa forma de olhar. E aqui, essa mesma bactéria que você está analisando na água, você pega a parte clínica, a parte de solo, o mesmo micro-organismo é importante na parte de alimentos também. Ou seja, com uma técnica, olha como você pode diversificar. Mas o que muda entre elas? É tudo igual? Não, aí a forma de diluir a amostra, a forma da coleta, aí entre os detalhes que aí de cada área. Mas se você já domina a técnica, sabe fazer o semeio, sabe separar a bactéria, sabe utilizar um meio de cultura adequado, acabou, né? Então você pode usar como uma ferramenta em diversas outras áreas.
Cosméticos, quando a gente fala aí, que está bem alta agora a parte de estética, né? Então a gente vai falar um pouquinho melhor também lá na frente, vai dar exemplos de micro-organismos. Você tem aí produtos que precisam ser resistentes, né? Porque a gente fala, microbiologia não é só a contaminação. Eu tenho um produto em casa, então ele tem que ser bem armazenado para se proteger daquilo que está lá fora. Não, nosso corpo. O maior problema de quem começa nas aulas de microbiologia é justamente a contaminação cruzada, né? Você, por exemplo, numa aula de química, a gente vai se proteger do ácido sulfúrico que está ali. Usa o EPI, usa a capela, faz tudo ali dentro. Na microbiologia, além de você se proteger do micro-organismo, você tem que proteger o micro-organismo de você, né? Então, esse é um grande problema, a paranoia da esterilização. Então, onde eu vou trabalhar com esse micro-organismo, de que jeito, quais são as ferramentas? Então, a gente tem autoclave, fluxo laminar, então essa dinâmica, essa visão da manipulação da microbiologia faz toda a diferença também. E aqui dentro da parte cosmético, o cosmético vai entrar em contato com a pele, com a boca. Então, só de fazer isso já entra com a microbiota do usuário que está ali. Se empresta, então, maquiagem, mais ainda. Então, aí você começa essa complexidade aí acontecendo. E na farmacologia, a E. coli também vai estar presente, porque pesquisa de novas drogas, multiresistência. Então, aqui é um resumão daquilo que a gente vai falar agora nessa caminhada aqui dentro da microbiologia. Um exemplo aqui direto, quando a gente fala em metabolismo, interpretação, né? Pegando ainda o exemplo da E. coli, olha essa placa aqui no Agar-McConkey, né? Então, o Agar-McConkey vai crescer aí as bactérias gram-negativas, né? Já separa, então é um meio de cultura que ele é muito importante, porque ele já faz uma pré-separação para a gente ali das gram-positivas. Então, você já tem um grupo, diminui a chance de contaminação cruzada. Olha a cara da colônia, como é bem diferente daquele anterior, né? Aquele verde brilhante se movendo para um lado e outro. Agora, a mesma bactéria, ela tem essa cor rosa, né? Tá aqui na placa, as colônias bonitinho, o estriamento aqui, e a mesma bactéria, ou seja, fermentou a mesma coisa, utilizou o mesmo substrato, mas o indicador mudou tudo, né? Então, a importância dos meios de cultura. Hoje em dia, meio de cultura não é mais só a comida para a bactéria, para que ela cresça. É uma ferramenta na mão do microbiologista, porque através disso ele consegue identificar já, separar o micro-organismo. Então, ao mesmo tempo que você está dando a comida para que ele cresça, você já está fazendo uma pré-seleção, né? E isso, às vezes, é um ponto que é meio complicado no começo da microbiologia, porque a diversidade de meio de cultura. Enquanto você está vendo essa placa aqui, que é do Agar-McConkey, olha essa outra, a mesma bactéria no agar-nutriente, né? Então, já é aquele bege padrão, já confunde com outros micro-organismos, porque se falar em agar-nutriente, quantos micro-organismos ficam bege? Quase todos, né? Então, as técnicas que vão vir depois, como semear, a escolha do meio de cultura para aquela área que você vai trabalhar, faz toda a diferença. Aqui já tem o agar-clad, muito utilizado aí na urologia, depois vamos comentar um pouquinho dela também. A mesma bactéria no agar-clad, olha o amarelo, está fermentando a lactose do mesmo jeito, indicador de pH, azul de bromotimol, tudo isso vai influenciar na leitura. Então, quando a gente pega e começa na microbiologia e vê esse monte de coisa colorida, vem aquele desespero. Nossa, e agora? Como eu vou ficar decorando tudo isso, saber tudo isso? É justamente o passo a passo. É o dia a dia, a manipulação, o contato que a gente tem. Por isso, canais assim como o micromeio são tão importantes. Por quê? Vai trazer para você essa antecipação, né? Porque uma coisa é você ouvir previamente, olha, existe, ó, veio outro professor, falou aquela dica, vai colecionando dicas. Quando você chegar na bancada, você já tem um repertório, né? Que é muito melhor, tá lá na memória, do que você, de repente, porque é uma das coisas que a gente fala, tá, e se hoje você estivesse com a vaga dos seus sonhos? Chegou ali, ó, tá na sua mão, amanhã você já vai assinar o laudo. Olha, além do frio na barriga, o frio na barriga é normal, isso é até importante, né? Mas a questão é o desespero que vem junto, né? Porque se errar na microbiologia, não é igual, sei lá, se eu estou mexendo com produto químico, errei, corroeu a luva, pegou lá a mão, não. Na microbiologia, se o cara faz a análise de sangue errado, tem um paciente que está por trás, tem a família daquele paciente, tem todo um histórico. A mesma coisa na veterinária e tal. Agora, imagina alguém que lá na estação de tratamento de água errou. Não vai ser um paciente, não vai ser uma família. Estamos falando de um bairro inteiro, ou uma cidade inteira que vai estar com uma contaminação enorme, não vai ter sistema de saúde para cuidar disso. Então, veja, passa pela microbiologia. E o principal é através da micro que muitas estratégias serão traçadas, né?
É o laudo que o microbiologista vai entregar na mão do médico lá que vai determinar qual é o parâmetro, qual é o melhor antibiótico, qual é o melhor caminho a seguir. Que lá na indústria de alimentos, se ele vai segurar por mais tempo a fermentação do produto ou não. E aí estamos falando de litros e litros de produtos que vão ser perdidos, né? Então, a chance de errar não é o melhor lá, né? Então, você conhecendo cada vez mais, tendo essa parte teórica, ouvindo, isso te ajuda muito mais, porque um falso negativo, um exame falso negativo, tá desempregado, literalmente, né? Porque não é o seu erro, é o nome do hospital, é o nome da indústria, no marketing vai aparecer muito mais, né? Então, é essa responsabilidade que está por trás de cada análise. Por isso que aqui parece, é um colorido, é uma imagem, mas quantas pessoas passaram para poder chegar nesse meio de cultura? Então, hoje você tem acesso e consegue comprar o meio de cultura tranquilamente. No passado não era assim, né? Então, imagina os primeiros na microbiologia que tiveram que tirar tudo isso do zero, né? Do nada. Então, para a gente já é complicado por dizer, são muitos meios de cultura, muita coloração, mas para eles nem tinham essas ferramentas, né? Então, para ver como a gente ainda está com um bom passo aí no caminho. Os três juntos aqui, então mostrando o mesmo micro-organismo na cor rosa, na cor bege, na cor amarela, mas é a mesma bactéria. Então, a estratégia de análise faz toda a diferença e conhecer esses meios de cultura tem toda uma importância também, né? Então, normalmente o pessoal da uroanálise vai ver o Agar-Clade com mais frequência, alguns laboratórios vão usar o Maconk, para outros, para fazer triagem do ambiente, vai usar o Agar-Nutriente, e se você conhece eles, onde você for trabalhar, você já consegue se adaptar fácil à rotina do laboratório. Então, essa é a ideia quando a gente fala da diversidade dos meios de cultura. E aqui comparando com aquele primeiro lá, que é o Agar-EMB, né? Então, aqui na sequência nós temos o Agar-Maconk, que é o rosa, o Agar-Nutriente, que é o bege, o Clade, quando a bactéria ficou amarelinha aí, e aqui o EMB, que a mesma bactéria fica com esse verde brilhante aí, bem impactante aos olhos, né? Que todo mundo gosta. Então, a ideia aqui foi mostrar um pouquinho que os meios de cultura hoje em dia não é mais só comida. Então, quando você vai sentar lá para fazer uma compra para um laboratório, fazer licitação, dependendo se trabalha na área pública, a escolha do meio de cultura faz toda a diferença. Você pode ganhar etapas de análise também. Se você tem um Maconk, por exemplo, ele já está mostrando, cresceu bem, a colônia está ali, você já sabe, é uma gram negativa, né? Então, você já vai olhar na microscopia, já tem uma predisposição diferente lá, o tipo de bactéria que você vai encontrar, e aí parte para a bioquímica, para isolar e tal. Então, a ideia dos meios de cultura é fornecer tudo isso. E aqui eu trouxe duas placas, né? Aqui, a tonalidade muito semelhante, a bactéria está só rosa de um lado, do outro está com amarelinho, mas são dois meios de cultura totalmente diferentes. Então, esse é um cuidado, né? Porque, às vezes, na correria, a gente fala, o Agar-Maconk é rosa, o Agar-Clade é verde, se eu parasse só naquele slide, corre o risco de você olhar para esse outro Agar e falar, todo Agar rosa é Maconk. E não é assim que funciona. Esse aqui é totalmente diferente, a função é outra, né? Então, eu vou passar aqui o próximo. Esse aqui, você tem o manitol salgado, ou agar-manitasal, né? Que onde justamente ele vai inibir o crescimento de várias bactérias, né? E onde você tem o crescimento do Staphylococcus com mais facilidade, até para fazer triagem dele. E aqui você tem a lactose, que é com Agar-Maconk. Então, a coloração rosa do meio, a base, tomar cuidado, porque alguns meios são muito parecidos em cor, mas a função é totalmente diferente, né? Então, aqui o Staphylococcus, no amarelinho ali, que ele está fermentando o manitol. Muitas bactérias não conseguem fazer isso, usar o manitol para fazer a fermentação, e quando elas fermentam, o meio fica acidificado, né? E o indicador de pH entra em ação. Então, o amarelo ali indica a fermentação no manitol. E no Agar-Maconk, o rosa está indicando a fermentação, né? Então, parece um monte de coisa que, quando a gente vê assim, jogado ali no livro, você está lendo um artigo científico, às vezes fica meio perdido, mas tem todo um mecanismo, né? Então, por isso a dinâmica, essas interações, né, essas conversas, o network, né, essa troca com ideias de profissionais, né? Então, faz toda a diferença, né? Então, não é porque, mas eu tenho X anos de laboratório, não importa, na micro essa é a vantagem, sempre tem novidade, né? Você pode ter 90 anos só de bancada de laboratório, sempre tem coisa nova, né? E a gente não dá conta, com a internet hoje em dia, você nem dá conta da novidade. Então, esses momentos onde a gente pode conversar, ver diferentes profissionais falando ali do assunto, é muito importante. Você ganha horas e horas ali debruçados no livro, né? Essa é a vantagem hoje de você ter a internet, ter
todo esse network acontecendo. Então, aqui foi para mostrar que são meios de cultura diferentes, com tipos de açúcar, carboidrato diferentes, e as funções, então, mudam totalmente, né? Então, para evitar alguns erros que são comuns aí na hora da análise. Mudando o meio de cultura agora, agar-saburô, né? Então, agar-saburô, já o foco agora são os fungos, né? Inibir bactérias, alguns até vêm com antibiótico embutido, até para garantir que nenhuma vai crescer. E olha aí, como foi falado no começo, não tem como não gostar dos fungos. Olha a colônia, como é bem atraente aos olhos. Né? Lógico, na pele a gente não quer ver nada disso aí colorido na gente, né? Nem no alimento e tal, mas realmente você vê a diferença. Então, o cultivo, a forma de você ter um meio de cultura que serve de base, um substrato ideal para o crescimento, evita contaminação, evita várias outras análises. Então, no agar-saburô, você já dá um foco direto para o fungo, né? Evitando, por exemplo, numa amostra de planta, amostra ambiental de água, solo, ou até mesmo do ar, onde você tem vários micro-organismos que vão crescer na placa ao mesmo tempo, aqui você já seleciona uma preferência para os fungos, já que você quer analisar eles diretamente. Tem até uma imagem aqui no cantinho, que você tem aí uma diversidade maior, ó, a grande gama, olha a coloração, menos o vermelho ali, que foi no agar sangue, só para mostrar o mesmo fungo diferente, mas você tem a diversidade dos fungos, a estrutura, né, as hifas sendo formadas, corpo de frutificação, e depois no microscópio isso aí faz uma diferença enorme. Então, a análise macroscópica e microscópica vai ter toda a diferença. Essa primeira placa aqui, que vocês estão vendo embaixo da palavra agar, ela é uma placa do ar. Então, foi exposta por 1 minuto ao ar, fechou e colocou na estufa. E aí você tem amarelo, branco, com hifa, sem hifa, bactéria e fungo, um montão, né? Então, mostrando que no agar nutriente, olha a diversidade de coisa que é crescer. Então, no agar saburô, você já consegue isolar, ganhar tempo de análise também. E toda vez que a gente fala em fungo, então a parte microscópica vai ser importante para a gente chegar no gênero, na identificação deles, né? Então, essa é a ideia, quando a gente fala ainda dentro do assunto meio de cultura, como eles servem de uma boa ferramenta para que a gente elimine etapas, possa caminhar aí de uma forma mais direta dentro da microbiologia, até porque às vezes tem coisas que demoram, alguns fungos demoram aí um bom tempo para crescer, 7 dias, 15 dias, outros crescem rapidinho, aí em 24 horas você já começa a ter uma expansão, mas são poucos que fazem isso. Na análise direta, às vezes você não tem esse tempo inteiro, então você não tem esse tempo todo de espera, não dá para esperar. Então você faz um microcultivo, você já fez outras análises, o médico começa lá na parte clínica com tratamento, até você dar o laudo final. Na parte industrial, vai ver se aquele lote de alimento realmente é aquele fungo que cresceu ali, liberou as enzimas liberadas, bate com a espécie. Então, o microbiologista tem essa função, né? Então, no mercado de trabalho, como fala, envolve todos os setores. A forma que ele vai utilizar o meio de cultura é o mesmo, mas ele aplica de diferentes formas. Então, quando fala em oportunidade, mas a vaga dos meus sonhos é ali na microbiologia clínica. Apareceu uma vaga em alimentos. Mas eu queria tanta clínica. Pega a experiência dos alimentos. É um mundo que às vezes você vai descobrir coisas que você fala, nossa, era essa que eu queria mesmo. Então, você tem essa vantagem na microbiologia, né? A manipulação vai te conduzindo aí. E é um mundo imenso, né? Quando a gente fala de laboratório, realmente é um mundo à parte. E saindo agora do meio de cultura, falando de contagem, por quê? Tem o meio de cultura, o micro-organismo está ali, tudo bem, mas ninguém vai te pagar para dizer, olha, tem bactéria. Até porque tem bactéria em tudo. É mais fácil dizer onde não tem, né? Porque até reator nuclear você tem micro-organismos crescendo lá, os caras têm que limpar aquelas placas todas. Então é mais fácil dizer onde não tem. Então não importa só dizer que tem bactéria, mas quantas são. Aí faz toda a diferença também. Aí você vai ter um traçado diferente. Até porque, dependendo do que for, você está na indústria de alimentos, ter bactéria é necessário para alguns alimentos. Pelo contrário, a vigilância vai pegar se não tiver aquele número de bactérias. Se pegar artigo científico de iogurtes, por exemplo, tem marcas que são pegas pela quantidade menor de micro-organismos do que diz na embalagem. Então, tem hora que o microbiologista quer ver número alto, tem hora que é número baixo. Então, na clínica eu não quero ver número nenhum. Se tem, o paciente já está mal. Agora, no alimento, eu quero ver um grande número mesmo. Na agropecuária, lá, ainda mais quando você fala em bioprodutos, quanto maior o número de micro-organismos, melhor ainda. Está controlando. Então, essa dinâmica é bem interessante também nesse mundo da microbiologia. Até porque, com essa novidade da internet, o network aumentando, as consultorias também são outras oportunidades que vão surgindo.
Então, você ter uma noção de como essas áreas funcionam faz toda a diferença, né? Então, você consegue migrar de uma área para outra e ver a riqueza que existe lá, porque às vezes a gente tem uma técnica que a gente se mata aqui no laboratório para fazer, e lá naquele outro setor, naquela outra área, eles têm uma técnica, um jeito diferente de colorir lá a célula, que dá, sei lá, 3 horas a menos de trabalho, né? Isso acontece também. Então, por isso que é bom a gente sempre estar de olho em outros setores, conhecer um pouquinho de cada lugar faz a diferença, né? E a parte de contagem, então, câmara de Neubauer, número mais provável, contador, né, o core plate aí, o Petrifilm, automação, existem inúmeras ferramentas, e quanto mais você conhece dessas ferramentas, melhor, né? Professor Janoilson, só um comentário em relação a isso, o pessoal que está assistindo, né, e não é microbiologista, né? Quando o professor Janoilson fala sobre a Anvisa buscar e querer encontrar a quantidade X de bactérias, fungos e tudo mais, aí se o senhor quiser falar sobre isso, tudo bem, é só para lembrar que a cerveja tem fungo, né, que o iogurte tem bactérias, porque a gente tem micro-organismos saprófitas, né, vamos dizer assim, do bem, tá, pessoal? E aí tem micro-organismos outros que a gente não quer encontrar, que são patogênicos, outros que são indicativos, né? Indicadores, aliás, desculpa, indicadores. Podem acrescentar ou me corrigirem, tá, pessoal? Mas são indicadores. Então, existe uma classificação aí quando a gente trabalha em indústria de alimentos e tudo mais. A gente procura não ter micro-organismo nenhum em injetáveis, né? Então, aquela medicação que precisa ser injetada diretamente na veia do paciente, né? Ela não pode ter micro-organismo, porque pode causar ali uma contaminação, uma infecção, né? Aí, se o senhor quiser comentar alguma coisa mais sobre isso, é só porque aí o senhor falou, eu falei, pode ter gente aqui que não conhece micro, né? É bom a gente comentar um pouquinho. Não, sim, não, e é legal porque às vezes tá falando aqui, a cabeça já está 3 slides lá na frente, já está ligando a fala, tá? Mas isso é importante saber, porque quando eu falo que microbiologia está em tudo, é nesse sentido mesmo. Na verdade, é mais fácil perguntar onde ela não está. Então, onde não tem micro-organismo? Cérebro, então grava aí, cérebro não tem bactéria, não tem fungo. Se tiver, já está feia a coisa. O sangue não deve ter, ele pode transitar pelo sangue, mas é um local que não é para ter também, porque se tem, é septicemia. Vai para a UTI, torcer para que o antibiótico funcione, a gente vai chegar no antibiograma lá, testículo e ovário, né? A parte de rins, ureter, bexiga, também você tem uma diminuição enorme, né? Por isso que é importante saber que quando você, por exemplo, encontra lá uma bactéria lá no meio do canal, muitas vezes você tem, por exemplo, crianças, tá com a ferida lá e essa ferida, não lavou, algo simples, por exemplo, lavar o ferimento. Mas vocês estão falando de superbactéria, nenhum antibiótico mata ela, para que eu vou jogar água? Não vai servir para nada, é para tirar o excesso, é ação mecânica, você não está usando ação química. É a mecânica para jogar elas para longe do ferimento. Por quê? Às vezes a criança está coçando ali, a bactéria consegue penetrar, invade, e pela filtração do rim ser muito boa, né, no que ele faz, essa bactéria acaba parando nas vias altas lá da via urinária, né, que é o que chama de ITU alta, né. Então, houve uma infecção no trato urinário e ela está na parte alta, que é acima da bexiga. E aí você vai ver o Staphylococcus, que é lá da pele, né. Então, essas correlações na parte clínica é muito comum, né. E microbiologia, realmente, ela está em tudo, nos alimentos, no ar. Agora, esse ar que você está respirando é uma das aulas que eu gosto muito de usar, mostrar para os alunos, é placa do ar. Eles estão coletando lá da planta, da água, está pegando do celular, então, placa de celular é um zoológico de micro-organismo, fungo e bactéria de montão. No meu laboratório eu nunca vi a bactéria, sei lá, um Staphylococcus. Pega do celular que você vai achar. Eu nunca vi um fungo aspergillus de verdade. Pega do seu celular, põe na cultura aí. Daqui 3 dias a gente vai ver no microscópio. Celular tem de montão. Porque o celular está no rosto, está aqui na mão, aí vai comer, coloca na mesa. Tem o pessoal que vai levar no banheiro também, o celular para passear. E aí lava a mão, pega nele de novo. Ou seja, o celular está transitando do bolso, na bolsa, para todo lado. O repertório de micro-organismo é enorme, né? Então, não é que a bactéria é ruim, pelo contrário, as bactérias são boas, a minoria é ruim. Então, é justamente uma ideia que é comum, você perguntar 10 pessoas na rua, bactéria é boa ou ruim?
9 vão dizer, é ruim, eu só conheço tuberculose, hanseníase, então só veio aqueles nomes de tragédia, né? Mas, você está respirando um monte agora, você tem um monte na sua pele, e para a imunologia é importante, porque a gente pensa sistema imune, é só linfócito, célula macrófago. Não, para chegar na parte celular, você tem barreiras. A pele, desde que ela esteja intacta, ela é uma barreira perfeita. Quando a gente fala em microbiologia, traz na sua mente uma régua, 1 milímetro. Dentro do centímetro, lembra daquele milímetro lá, minúsculo, né? Microbiologia é o quê? Dentro desse milímetro cabem 1000 micrômetros. Então, a microbiologia é a ciência que vai estudar dentro das micras ali. Então, esse mundo que a gente está vendo. Em uma micra, você tem 1000 nanômetros. Aí entra a parte de vírus já. Nem vírus é capaz de passar pela pele se ela está intacta, né? Aí, por isso, que nem a professora falou, se há um que é pérfuro cortante, né, infiltrar no corpo, você já passou por essa barreira. Por isso que mordidas, né, a raiva lá, a mordida, você rompe a barreira da pele, o ferimento rompeu a barreira da pele e o micro-organismo se aproveita. Mas para o pessoal não é para ter medo que, tem bactéria então no meu celular, vou jogar ele longe. Não, tem e são suas, né, então sem problema. O problema é você ir para o hospital, largar seu celular no banquinho do lado, porque aquele banco tem bactérias colecionadas de várias doenças ao mesmo tempo. Então, bactéria hospitalar, sempre tomar cuidado. Bebedouro de um hospital, está ali exposto, vou tomar água. Tome cuidado. A higienização, mesmo que seja feita, o fluxo de gente e a coleção de parasitas ali é enorme. O melhor lugar para ficar doente é no hospital, né? Lá você tem todos ali transitando dia e noite. Por isso que o uso do EPI, a roupa que se usa lá no trabalho, não é para mesmo você pegar o ônibus. Ou o pessoal que tem mania de desfilar na rua com jaleco, né? Então, um erro muito comum. Sinal que não fez microbiologia ainda. Então, passa pela matéria, estetoscópio pendurado, tudo isso aí, e isso é um problema. Não é a bactéria e o fungo, é esse transitar de aparelhos em lugares onde não deveria. E o hospital, você vê a mulher, a mãe vai levar a criança para o hospital, e aí às vezes tem que levar mais outras crianças, e briga porque a janela do hospital está aberta e está frio. É justamente por isso, tem que circular esse ar. Senão a gente cria uma estufa, né? Com todos crescendo ali. Essa é a dinâmica, não é para você ter medo da bactéria ou do fungo, mas sim, lógico, tem aqueles que são perigosos, evitar locais onde eles realmente são perigosos, mas não tem como você fugir de fungo e bactéria, né? E isso é bom, porque é um mercado de trabalho para a gente, onde for, o ar-condicionado lá é um problema enorme, se não foi trocado o filtro, você tem a circulação a gente confessa, pessoal, que a gente ama, tá? Quando a gente vê, né, Lília? Olha aquilo, não sei o quê, nunca vi isso assim, a gente ama. Professor Genoilson, tem 2 perguntas, eu acho. Na verdade, uma é um comentário da Patrícia, né? Como não gostar de fungos, né? O Gleison vai colocar aqui para a gente. Como não gostar de fungos, gente? Impossível. Patrícia, eu vou tomar liberdade aqui de fazer esse comentário. Eu acho lindos, lindos, lindos. Mas, assim, eu não consigo aprender fungo, gente. Eu gosto muito de bactéria. Eu acho que é por isso. Eu fico ali resistente a entrar no fundo. Mas um dia eu ainda entro ali no fundo, assim, para conseguir chegar a uma identificação até o final, da laudo e tal. Quem sabe, né? E aí tem uma outra pergunta também, agora acho que é uma pergunta, né? Podem me explicar qual é o mecanismo de ação da levedura no intestino? Trabalho num laboratório de microbiologia para nutrição animal. Olha, nutrição animal na microbiologia. Flávio Mendes, obrigada pela sua participação. Essa eu passo para o senhor. Certo. A pergunta foi, essa imagem que está aqui agora, essa é uma levedura da Cândida. Então, aqui você tem a levedura aqui já no microscópio, aqui está a imagem do celular ampliada, é a câmara de Neubauer, onde você tem as leveduras crescendo aqui. E o interessante como estamos falando de fungo, uma característica muito interessante do fungo é o repertório enzimático que eles têm, né? Então, você pensar em grupo de enzima, por exemplo, tirar celulase, você lipase, fungo é uma ótima. Quem quer trabalhar com essa parte de bioquímica, você fazer o fungo crescer para isolar produtos, fungo é ótimo nisso. Então, no intestino, a levedura ela também tem esse mecanismo, porque nenhum animal digere celulose, né? Então, isso é regra. Aí é legal quando você está dando aula de biologia, fala essa regra, espera um pouquinho até
eles engrenarem o cérebro e falam, mas como assim? Tem bicho que come grama lá, tal, vive, é herbívoro, como assim? Então, mas nenhum animal digere celulose. Então, existe um micro-organismo para fazer isso para ele, né? Ele, só por si, ele não consegue. E o cupim lá na madeira também, nem o cupim é madeira ligninada, né? Então, você tem a lignina ali extrema, e o cupim vai precisar da triconífera, que é o protozoário que está dentro do intestino dele, então ele engole a madeira para que o protozoário tenha comida. Quanto mais o protozoário cresce, não vai ter como ficar preso lá na parede de cima, no teto do estômago, eles caem, e quando ele cai, ele come. Então, o cupim alimenta seu próprio alimento lá dentro do seu estômago, né? Então, a levedura no animal vai ter essa função, ela vai conseguir quebrar vários mecanismos, né, várias estruturas biológicas que o animal, ou ele até conseguiria, mas ia levar muito tempo, igual os lactobacilos, né? Então, eles quebram uma velocidade gigante, né? Então, a levedura vai fazer essa quebra de alguns produtos, então, e ajuda a controlar também para aquele animal, a parte intestinal dele. E nesse slide aqui, o que vocês estão vendo, ó, tem os quadrantes, então, quando a gente fala em contagem, fica fácil, porque você já tem as linhas aqui com os quadrantes, e se você reparar, não sei se vocês conseguem ver aí a diferença, mas tem umas leveduras que elas estão na cor azul, né? Está um pouquinho azul. E esse aqui eu até coloquei aqui do lado o nome Indústria de Açúcar e Álcool, produção de vinho artesanal, porque hoje em dia está em alta essa parte artesanal para se diferenciar um pouco o produto e tal. Só que um problema é você manter o sabor sempre igual. Então, para isso, você tem que controlar muito bem a população, porque se tiver muita bactéria, você vai sair da fase log, entra em estacionário e depois é declínio, né? E se está declinando bactéria, tem um monte morrendo, resto de DNA, resto de membrana, um monte de coisa vai atrapalhar as que estão vivas e estão tentando crescer. E aí seu produto perde a qualidade de uma forma muito rápida. E esse corante que está aqui foi justamente uma prática que eu estava dando uma consultoria, e era o pessoal da indústria de açúcar e álcool, que eles falavam, para a gente fazer contagem, a gente usa o número mais provável. E aí, o número mais provável é meio complicado, você precisa de 15 tubos, 5 de cada diluição, e aí você vai comparar numa tabela e ele vai dizer, mais ou menos você tem esse número. Eu falei para eles, vocês não conhecem câmara de Neubauer, eu uso muito lá na parte hospitalar. Eles não conheciam, eu tinha uma lá na bolsa, mostrei para eles, aí eles se apaixonaram. Por quê? Dá um trabalhinho na diluição, mas depois que você pega o jeito, ele vai te dar um número exato de micro-organismo, preciso, e com esse corante aqui, se vocês verem que tem umas meio azulzinhas, meio escuras, é o azul de metileno. O que acontece aqui? O azul de metileno foi o corante colocado. Tem um monte de levedura que está sem azul de metileno. Então esse corante é ruim. Não. O que ele está te mostrando? Aquilo que a gente aprende na primeira aula de biologia molecular. Todo professor de biologia molecular começa a aula dizendo, olha, a membrana plasmática é semipermeável. A gente escuta isso desde o fundamental, no médio, na faculdade, na graduação, até o pós-doc, você vai ouvir que a membrana é semipermeável. E aqui está uma forma fácil de mostrar isso. O que está acontecendo aqui? Por que o azul de metileno entrou em algumas leveduras? Porque elas estão mortas. Se a célula está morta, a membrana perdeu a função, ela já não é mais semipermeável, a célula não está viva para manter o metabolismo. Então, agora, ela morta, o corante invadiu, e aqui, além de você contar as bactérias, as leveduras, você pode separar as vivas das mortas, e saber se o seu produto já está entrando em fase de declínio ou não, né? Então, veja que como um corante pode fazer diminuir várias etapas, várias complicações que poderiam dar lá na frente na linha de produção. Então, aqui você está vendo células vivas e mortas ao mesmo tempo com um corante. Então, isso também é muito importante, né? Com uma câmara de Neubauer, você consegue, além de contar, separar vivo e morto utilizando um corante que sirva para isso, para dar o contraste, né? Então, a pergunta veio da levedura, bem na imagem aí da levedura também. E aqui, a câmara de Neubauer ainda, quando você está falando em contagem, aqui é só um resuminho do que ela é utilizada, né? Então, a gente está falando de microbiologia, mas o mesmo equipamento você usa na hemato, para você ver célula vermelha, branca, plaqueta. Eu dei um exemplo de espermograma em análises clínicas. Na microbiologia, contagem de fungos, esporos, bactérias, você consegue fazer isso fácil. No meu mestrado, eu trabalhei muito com malária, né? O foco lá na medicina tropical, dentro do meu projeto, era conhecer as moléculas de malária. Então, a câmara de Neubauer, toda manhã, era fazendo exame de sangue lá. E tinha que fazer a contagem para saber o tempo de parasitemia. Então, na parasito, você usa aí para várias doenças também. Os protozoários são grandes, fáceis de contar. Ambiental, grão de pólen, microbiota do solo. Aí o pessoal fala, mas grão de pólen, o que tem a ver? Não só para a planta ali diretamente, mas na parte de perícia também. Quando a gente fala em perícia, rastrear a origem das coisas. Você tem casos de corpos que são lançados
lá no corpo d'água, aqui é que a gente mora num país tropical, é mais complicado você separar a botânica. Mas os Estados Unidos mesmo, às vezes tem um corpo que foi jogado lá, vem o especialista, o entomologista, para dizer a data em que aquilo tá, o corpo está ali, tudo aconteceu, e através do grão de pólen da roupa da pessoa vai dizer, ó, ele não é daqui. Esse grão de pólen é da região, é da mata tal, procura os boletins de ocorrência lá, e pelo tempo aqui, mais ou menos, é assim que vai rastreando. Você não tem como sair igual um louco no país inteiro atrás, então você vai rastreando, vai eliminando etapas. Então, o grão de pólen parece algodão tão simples, a gente está respirando eles agora, né? Então, esqueça, a partir de hoje, esqueça esse negócio que a gente respira ar, né? A atmosfera tem ar, tem bactéria, tem fungo, tem vírus, tem grão de pólen, tem resto de animais, isso, tem de tudo. A nossa pele também, assim como gruda no box do banheiro, ela descama fácil também, resíduo de pele está na atmosfera. Então, quando a gente fala em micro, o mundo micro é gigantesco, é um universo à parte, né? Então, graças ao equilíbrio também na natureza, os controladores, os protozoários, os fungos controlam a população de bactérias, senão o mundo seria tomado em 48 horas. As leveduras aí nos alimentos, os lactobacilos também, é um outro exemplo, né? Professor. Oi? Só um comentário rapidinho. Tem um grande professor de micologia, o professor Paulo Neufeld, que ele sempre comenta, imagina se eles fossem mais macroscópicos no ar. O que a gente enxergaria? Ninguém ia se ouvir, ninguém ia se enxergar. Não ia ver mais nada, né? Eu digo também que muita gente agora, nesse momento, coçou o nariz. Já é psicológico. Psicológico. Então, aí a estamina já no nariz, os eosinófilos aí. Mas essa é o legal, né? A dinâmica. Mostrar que realmente, quando a gente fala que está em tudo, não é à toa, né? É uma forma de a gente enxergar o assunto microbiologia de diferentes formas. Ainda dentro da contagem, aqui agora uma técnica que é totalmente diferente da câmara de Neubauer, né? Eu vou pôr o próximo aqui, que tem um videozinho aí, enquanto dá tempo dele rodando. Existem técnicas que elas são específicas para o micro-organismo. No caso aqui, é um teste rápido, que é o Petrifilm, que a gente gosta muito de usar aqui na página, porque muitos profissionais desconhecem, né? Às vezes na graduação nunca viu, e ele é um teste rápido mesmo, né? Você não precisa preparar o meio de cultura, ele já vem tudo prontinho ali, pequenininho, não ocupa nem espaço direito na estufa, e tem um detalhe, ele é específico para o micro-organismo. Então, você compra o Petrifilm para E. coli, por exemplo, o específico para salmonella, estafilococcus. Eu quero trabalhar com coliforme total, tem também. Então, ele é específico para o micro-organismo. Então, isso ganha tempo, dependendo da análise. Uma empresa que está começando agora, é pequena no mercado, faz análise de água e tal. Para investir um pouco menos, é um pouco mais caro o teste? Sim, mas o que ele vai economizar? Em meio de cultura, em POC, é mais caro, a diluição, a esterilização do material que ele vai precisar, de uma autoclave, um profissional que saiba manipular tudo isso, tomar cuidado com a contaminação, aqui ele já ganha nesse ponto. O Petrifilm já vem estéreo, você coloca ali, faz a diluição, aplica, igual no vídeo aqui, ó. Aplicou, baixou, fez lá, pronto, já vai para a estufa, né? E aí você vai analisar. E nele já tem os quadrantes, vocês podem ver no vídeo aí. Ele já tem os quadradinhos igual, semelhante da câmara de Neubauer, você só vai adaptar o cálculo matemático, né, para a área dele, e pronto. E aí, para uma indústria de alimentos, quando a gente fala em indústria de alimentos, Clostridio é muito importante, Salmonella é muito importante. Então, você já vai no foco. Igual foi dito, tem bactéria em tudo. Então, no alimento tem bactéria? Tem. Tem aquele que a gente quer que esteja lá e tem os que a gente não quer. Então, normalmente, o microbiologista vai ser... A sua função é procurar se tem algum daqueles que a gente não quer de jeito nenhum. Tem salmonella aí, tem clostridio, tem estáfilo, E. coli que está contaminando. Então, esse é o alvo. O restante, os lactobacilos, deixa eles aí que a gente quer eles mesmo. Então, existem ferramentas rápidas para fazer isso também, né? Que se torna bem interessante aí no mercado de trabalho, principalmente quando você precisa de resultados, você tem infecção ali, então você já tem paciência, você não vai ter que isolar a bactéria, fazer diferentes meios, e já vai direto ao ponto, né? É uma ferramenta bem interessante aí para ter domínio, né? Conhecer. E quando a gente fala em antibiograma, normalmente já vem a ideia da clínica por trás dele também, né? E quando a gente fala em antibiograma, o isolamento da amostra,
aí fazer o repique agora no agar Miller e Hinton. Então agora a gente tem um meio de cultura que é o padrão ouro, né? Então dá para fazer antibiograma no agar nutriente? Dá, ela vai crescer e tal, mas quando você quer padronizar, esse é o agar certo. Então você tem um agar já padrão para que você tenha uma difusão boa do produto, o cultivo, a incubadora. Então você tem umas imagens aqui mostrando esse caminho, né? Então desde o processamento do micro-organismo até chegar na medição do halo ali, você tem todo um caminho. Então, normalmente a gente pensa antibiograma, é área clínica, no hospital, quem quer trabalhar com antibiograma é esse o caminho. E não, dá para você aplicar o antibiograma, por exemplo, na área de cosméticos. Então, o que é o Charlinger test? Olha os micro-organismos mexendo aí, as bactérias, né? O Charlinger test é onde você vai fazer um desafio ao produto. Então, você tem um batom, por exemplo. Então, a indústria vai te chamar lá, e a indústria quer que você faça um teste de resistência. Então, vai pegar não um batom só, você vai pegar lotes lá, vários, e você vai colocar, sei lá, 100 mil bactérias no primeiro, 500 mil no segundo, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, e você vai fazendo o número, e coloca na estufa. E você vai ver até onde esse batom aguenta, né? Até onde, qual é o limite dele. Então, o número de micro-organismos intenso. Por quê? É um produto que vai entrar em contato com bactérias, com fungos, ele vai entrar em contato com a pele, então ele precisa ser resistente por natureza. Deu uma falha aqui, não está dentro do padrão. Então, vamos ver, é a matéria-prima? É o produto final? Então, aí cabe ao microbiologista agora investigar. Então, a resistência da matéria-prima, a resistência do produto final, a diversidade. Então, tudo isso está envolvido. Né? Eu dei um exemplo aqui de uma pesquisa com Serratia, que foi um trabalho que a gente fez no laboratório também, de trabalho de conclusão de curso. A bactéria Serratia, ela causa algumas infecções, principalmente na zootecnia também, e ela tem uma cor muito forte no agar maconque, por exemplo, no AMB também. Ela tem um vermelho bem forte, um rosa bem forte. E aí o nosso trabalho foi, será que, além dela ter tudo isso, será que esse corante gerado pela bactéria tem poder de controlar algum outro micro-organismo? Porque a ideia era usar, por exemplo, um tecido que não fosse só a cor, mas que por trás da cor tivesse uma proteção. Imagina um profissional como na odontologia. O dentista está ali, a boca do paciente aberta, respingando de tudo. A máscara que ele está utilizando não é uma máscara biológica, com filtros biológicos e tal. Então, é uma proteção, mas não é total. Então, se na coloração daquela máscara, por exemplo, existisse um produto que desse essa resistência. Então, a gente fez o teste, funcionou bem. Aí, depois veio a pandemia, não deu para a gente continuar muito bem o caminho. Mas a gente viu que com o corante da Serratia, a gente matava a bactéria, pegava só o corante. Aí você tem o processamento químico. E depois só a cor dela, o corante dela já era capaz de controlar Staphylococcus, por exemplo, que é uma bactéria que dá infecção de pele aí com grande facilidade. Né? Então, essas estratégias você pode utilizar na microbiologia também. Né? Então, o próprio micro-organismo é o controlador de outros. Esse é o esquema da natureza, sempre tem um controlador. Né? Então, às vezes, a gente vai lá, depois que desmata tudo, é que vai pensar. Né? Às vezes, naquela plantinha ali estava a solução de várias outras coisas também. Então, essa dinâmica da natureza é muito interessante e é para a gente ver que o antibiograma pode ser utilizado aqui, né? Outra área, na agronomia, né? Então, teste de controle biológico. Então, o antibiograma, ele vai dosar não só a toxicidade, né, contra a microbiota também. Então, se aquele produto que está sendo utilizado, ele está pegando só o alvo, não, ele nunca vai pegar só o alvo, né? É igual você tomar uma medicação e achar que só vai matar a bactéria. Não vai, né? Qual é a diferença entre você tomar uma amoxicilina para a bactéria que está lá no dedão do pé e fazer uma quimioterapia? A quimioterapia é um antibiótico que mata a célula com núcleo. E a amoxicilina padrão, ela mata células sem núcleo, que são os procariontes, o ribossoma é diferente e tal. Então, na prática, é o quê? E na quimioterapia a gente sabe, dá o efeito colateral, vai queda de cabelo, náusea, aí você tem tudo isso mostrando que a difusão. Então, quanto mais for alvo específico, melhor. Então, você testar a toxicidade, se isso não está ocasionando um problema na planta, se isso não vai chegar na mesa do consumidor também. Então, veja que ferramenta para o microbiologista tem em vários lugares, né? Trabalho tem de montão. Por isso falou lá no começo, tem espaço para todos. A comparação de bioprodutos, né? A bactéria endofítica aqui também foi um trabalho que a gente fez, um outro trabalho de conclusão de curso. Quando você pega tomate cereja, é um dos que mais tem agrotóxico, né? Então a ideia era no curso de meio ambiente, e a ideia era, será que a gente conseguiria usar as bactérias do próprio tomate? Se a gente tirasse essas bactérias e usasse ela no cultivo, será que ajudava? Já que ela já faz parte da natureza dele? E aí partiu os testes, aí dá errado, é normal quando a gente vai para a pesquisa, começa a dar errado, aí uma hora quando começa a dar certo também, ficou legal. E aí a gente foi colocando, não tinha nenhum artigo mostrando para a gente ter de base, então a gente testou jogando bactéria no solo,
depois na semente, no solo e na semente, foi fazendo as comparações. Então, aquelas técnicas de contagem lá atrás, teve que executar, os alunos foram lá contando, e aí até chegar no número que viu que davam eficiência. O tomate já crescia melhor, o tamanho das folhas, a coloração. Aí falou, tá, mas isso é visual. E internamente? Aí a gente pegou as bactérias, viu que ele tinha mais bactéria dentro também, e depois a gente levou lá na química, tem um aparelho que chama de fotômetro de chama, onde você queima as coisas lá dentro. Então, leva a planta, queima ela lá, e na queima, você vai analisando. Então, viu quanto tinha de sódio, cálcio, potássio, e você via que tinha uma melhora. Então, a presença da bactéria no tomate dava uma melhora desses produtos também dentro dele, né? E isso poderia ser a causa de estar melhor, a resistência e tudo mais. E aí você vai ligando os pontos, né? Então, na microbiologia, tem essa vantagem, né? Você conseguir trabalhar com diferentes áreas ao mesmo tempo. Na indústria de alimentos, né? Então, a química da embalagem, por exemplo, é um ponto. A gente pensa no alimento em si. Vou fazer a contagem, ver se está tudo ok, mas a própria química da embalagem pode ser um fator que interfere, né? Então, você tem um produto que ele tem um tempo de prateleira, ele tem um tempo de refrigeração, mas se eu tenho uma embalagem na refrigeração, ela continua com a mesma garantia, a qualidade é a mesma ou isso altera? E se fica numa prateleira, exposta ao calor do ambiente? Então, esses testes precisam ser feitos também. Por isso, quando fala que a microbiologia envolve múltiplos profissionais, tem o cara da farmacologia, tem o pessoal lá da química, da biologia, da biomedicina, você tem aí o do veterinário, enfim, esse repertório enorme que vai trabalhar junto, é um olhar diferente. Então, cada profissional tem a sua formação, um jeito de olhar para o micro-organismo, e um ajuda o outro nessa interpretação também, né? Análise de conservante, avaliação de virulência, né? Então, quando a gente fala de Clostridium, Salmonella, aí, penicílio, aspergilos em alimentos também, aí entrando já nos fungos, você tem uma diversidade enorme, né? Então, essa é a ideia por trás quando a gente fala das oportunidades no mercado de trabalho. Então, veja, como uma técnica de antibiograma, que a gente tinha a ideia, é no hospital para ver se o antibiótico que eu vou tomar é bom ou não, veja que essa técnica você pode aplicar em outras áreas também, né? Na farmacologia, então, não só para novos fármacos, mas a toxicidade também e monitoramento de superbactérias, né? Então, esse é um problema enorme. Tinha um registro da Organização Mundial de Saúde que já dizia, em 2050, a cada 3 segundos uma pessoa vai morrer por causa de superbactérias, né? Então, esse é um quadro grave e a gente vê que cada vez pior, né? Você vê a bactéria lá multiresistente, já não tem mais nada para matá-lo, começa a misturar algumas drogas, por isso que buscar novas alternativas é muito importante. Muitas vezes elas vão vir da forma natural, né? Observar a natureza, conseguir fazer essa ponte, né? Tem um trabalho também que a gente fez, esse já faz um bom tempo, que foi um antibiótico feito com grama, né? Começou na ideia que a planta que você tem em casa, olha o trabalho que você tem que regar, tem que ir lá pôr adubo nela, tudo, para que ela não pegue praga, para que ela fique bonita e tal. E você vê grama para todo lado e ela é boazinha, né? Você vê, às vezes, a planta em cima da grama está acabada, embaixo a grama verdinha. Então, vê a ideia, será que a grama tem alguma coisa que poderia ser útil para a gente? E a mesma coisa, deu errado, 7 meses direto dando errado no laboratório, mas quando funcionou, aí a gente viu que um produto que tinha lá dentro da grama matava 21 vezes mais do que a amoxicilina, que é o remédio mais utilizado, né, para controlar Staphylococcus aureus, que é um grande problema dentro das superbactérias também. Então, essas pontes que a gente vai fazendo, a vantagem de você ter diferentes profissionais, uma visão diferente, vamos juntando tudo isso aí. Esse network é muito importante. Então, te dá oportunidade. Se a gente está falando de superbactérias, nada melhor do que olhar na própria natureza alternativas, né, que possam controlá-las. E na área ambiental, o reconhecimento da microbiota, como eu falei no começo, muitas universidades estão focando agora as pesquisas para que você entenda o que está em você, no animal de estimação, na planta lá do laboratório, lá na agronomia. Então, o foco para reconhecer o micro-organismo que é o padrão, né? Isso está cada vez mais alto. Então, é uma outra forma de você utilizar o antibiograma também aí nesse quesito. E na biotecnologia, quando a gente vê aí a parte de biologia molecular, as estratégias por trás, se todo mundo é escrito com 4 letrinhas, né? Citosina, timina, guanina e adenina, você manipular esse DNA para produção de coisas, avaliar se isso está tudo bem. Então, a biotecnologia te dá uma porta gigante, né? Em trabalhos com micro-organismos. Então, controle de qualidade, que é essencial, eficiência do bioproduto, teste sobre insumo e matéria-prima. Tem um trabalho que a gente fez também com celulose bacteriana, né? Porque a gente fala, a celulose você pode usar tanto em roupa, eu vou falar na parte de perícia também, mas a ideia era
produzir celulose através da bactéria. Então, não precisar desmatar, derrubar árvore e tal. Isso é necessário para a escala industrial. Mas, se um dia a gente conseguisse. Então, veio, também deu errado, isso faz parte. Então, o pessoal que acha que vê lá os trabalhos feitos, olha, mas eles conseguiram e a gente não, só dá errado. Esquece, os bastidores. É assim que você sabe que está indo para o caminho certo, está dando errado. Vai dando errado até se achar a técnica, testa essa, e é o legal do laboratório. Por isso que ter múltiplas técnicas é interessante, porque às vezes você, eu conheço essa técnica aqui, não funcionou, então não existe, não funciona mais. E não, tenta outra, aí a outra funcionou e maravilhosamente. Então a gente colocou lá, pegou da uma indústria de alimentos, eles doaram para a gente a bactéria Acetobacter xilino, né, para a produção de vinagre. Aí a gente levou, modificou o meio de cultura, modificou o pH e tal, e era para ela produzir celulose. Mas no final era tão fraquinho que a gente ia pegar com a pinça, nem precisava levar no microscópio, estava muito fraca, né? Ele falou, não vai servir muito, né? E aí veio a ideia, tentou nada, falou, mas na natureza eles vivem juntos, a bactéria não fica isolada, a do vinagre fica aqui, a da nossa boca fica aqui no cantinho, não, na natureza é uma dinâmica. Aí a gente partiu para o chá de kombucha, né? E aí pegou o chá de kombucha, deu de substrato para essa bactéria, pronto. A celulose era enorme, grossa, né? Então aí a gente levou numa outra unidade lá no microscópio eletrônico para ver, aí viu que funcionou. Então é só para lembrar que vai dar errado, é assim mesmo que a gente vai aprender também. Então tem o lugar certo para errar, né? Não vai esperar conseguir a vaga dos sonhos para errar lá. Então aproveitar esses momentos de network, os canais aí que oferecem, aproveitar as oportunidades que existem para ir colecionando já para quando chegar lá, já sair de um ponto mais tranquilo. E tudo isso também então, os meios de cultura, como foi dito lá no começo, não só vai ser um substrato para crescimento, mas eles servem para identificação, né? Então, habilidade requerida sempre. Então, é algo necessário na microbiologia, dizer quem ele é. Então, que tem bactéria, quantas são e quem são, né? Então, saber ela faz toda a diferença para saber o mecanismo, por onde ela vai, qual é o tropismo. Então, aqui você tem diferentes imagens aqui dos micro-organismos, e que os meios de cultura são ferramentas muito importantes para isso acontecer. Né? E agora entrando na parte de perícia, né? Então, quando a gente fala na microbiologia forense, é uma área que você já tem bastante aluno interessado, mas às vezes é difícil o acesso, até porque é preciso ter um repertório de técnicas para que você possa ter abertura de espaço. Quando pensa, eu deixei o forense lá escrito, muitos já veio na parte de homicídio e tal, mas vai além, não é só isso, né? Aqui na indústria de alimentos, por exemplo, mas como assim perícia em alimentos? Justamente. Na área alimentar, é uma das coisas que a gente gosta de trabalhar também com os nossos alunos, né? A adulteração de produtos. Infelizmente, tem gente que vai querer tirar vantagens e tal. Então, imagina no leite ali, o cara vai fazer a adulteração, ele pega a água e joga no leite. Só que ele não é bobo de fazer isso. Por quê? Na primeira bateria lá de análise já vai ser pego por causa da densidade, vai mudar. Então ele sabe disso, não dá para jogar água lá, igual a gente fala em casa, põe água no feijão que chegou visita, né? Então não dá para você fazer essa diluição caseira. Então ele vai jogar água no leite e ele vai colocar o quê? Produtos para mascarar a densidade. Aí você tem a adição de cloretos, né? Então imagina, o sal de cozinha, que é barato, ele vai lá e joga um monte de sal de cozinha lá, NaCl mesmo. E aí imagina aquela pessoa que está na casa dele tomando leite, o leite é saudável e tal, e ele tem hipertensão, e está tomando um leite cheio de sal, né? E aí o médico não descobre a causa, por que a pele está desse jeito, o que está acontecendo, e aí quando vai ver o produto lá, que era o que ele acha que está sendo saudável e está causando problema. Por isso que a perícia nos alimentos tem toda uma importância, né? Aí, não usou o cloreto, você tem reagentes químicos que ele vai dar coloração para ver se está no ideal, porque tem sal no leite mesmo, né? Ele vem de um animal. Então existem sais, mas a concentração muda. Então a gente consegue pegar isso no laboratório. Amido é outra coisa. Mas não pode ter? Pode, desde que esteja no rótulo do produto. Tem vários produtos aí que tem amido, e ele está dizendo. O problema é se passou da quantidade. Então, muitos embutidos aí, para economizar nas carnes, joga a massa de amido lá dentro, né? O amido de milho, e bota lá para o pessoal. E aí você consegue, com o teste, você vê que o alimento começa a ficar roxinho, né? Coloca o Lugol, quando é celulose, por exemplo, no papel também. Se jogar Lugol, o papel fica amarelinho, é celulose. Se tiver amido misturado, ele fica roxo, né? Então, você vai pegar a mortadela, vários produtos, está tudo roxinho lá. Então, você está comendo amido de milho e não é aquilo que está vendendo realmente. Não é que ele não possa colocar. Está na descrição? Aí tudo bem. Quanto ele está dizendo, aí é isso que vai olhar também.
e alguns chegam ao extremo de utilizar formol, né? Aí estamos falando de uma... Não que os outros não sejam ruins, né, graves, mas formol, estamos falando de um produto muito perigoso, né? Então, quem mexeu lá lembra das primeiras aulas de anatomia, aquele cheiro de formol lá, forte, intenso, quando começou as chapinhas, o pessoal passava mal, tudo mais. Então, formol, já estamos falando de um produto que realmente vai causar danos severos na pessoa, né? Mas, por isso, a importância do microbiologista, né? Conhecer técnicas para vasculhar isso, porque na aparência o alimento pode estar tudo bem, né? Mas por trás disso, não. Aí agora na indústria têxtil, mas o que tem a ver agora a microbiologia com a roupa que eu utilizo? Aí entra a mesma coisa, na perícia, a adição de amido. Então, no seu tecido, ele está dizendo que é 100% celulose, a gente faz a teste e está ficando roxo, então tem amido. Então, está na etiqueta, ele está dizendo que é 100%, então ele está fora da legislação, não é aquilo que ele está vendendo para a pessoa, ele está lesando o consumidor. Concentração imprópria, então você consegue dosar a concentração e a finalidade do produto, para que serve esse produto? Porque hoje a gente fala em tecido, com a biotecnologia, a nanotecnologia, você tem tecidos inteligentes, né? Você pega esses atletas de ponta, o que vai tirar o suor, o outro que vai reter, coloração, tudo mais. Então, isso faz uma diferença gigante também, né? Então, é só para mostrar que tem técnicas diferentes, tem formas de você aplicar a microbiologia em vários setores, até mesmo na área têxtil, o pessoal achando que está longe disso, não está, né? Então, você tem como vincular, até porque você pensar em seda, vem de um animal, e aí você tem todo um contexto aí por trás, material biológico, couro aí que... Professor, aproveitando só para falar sobre isso, a gente tem 2 palestras que eu gostaria de recomendar, peço licença ao senhor. Sim, opa. Uma de microbiologia têxtil e uma de micologia forense. São palestras bem interessantes. Nossa, interessante mesmo. Porque é um foco que não vê muito, né, por aí. Então, quando a gente fala que existe, os alunos ficam assim, olhando, né, falam, nossa, nunca pensei nisso. Pois é, então. Na faculdade, a gente começa, quando a gente vai para a faculdade, a gente tem uma ideia do que ela é. E quando entra lá, você vê o mundo que é. Só que dentro de cada matéria existe um universo, não é mais nenhum mundo. Que essa é a vantagem de uma pós-graduação. Você chega na hematologia. Eu lembro quando eu fui fazer análises clínicas. Cheguei lá e falei, hematologia, vou tranquilo. Aí, primeira aula, eu olhei assim e falei, não sei nada, que negócio é esse? E aí vamos pro livro lá e começa a estudar até chegar lá na clínica. E isso é o legal, né? A gente nunca vai saber tudo, então sempre vai estar em crescimento. É igual fala o professor Cortella, né? A gente não envelhece porque a gente não está pronto, então a gente vai se fazendo, né? Então não tem como a gente envelhecer, a gente sempre vai estar aprendendo. Né? Essa é uma vantagem da microbiologia, sempre vai estar mesmo, porque tem muita coisa. E aí o rastreio de patógeno, que aí quando pensa em perícia é o que o pessoal normalmente pensa. E os parasitas nível 4, nível 3, lá. Então, evidências de ataque bioterroristas, né? Então, isso dá para rastrear também, biocrimes, liberação de toxinas, né? Então, isso são ferramentas que no laboratório você consegue mapear também, né? Detecção de metabólitos, identificação de cepas variantes, né? Porque na microbiologia a gente tem um padrão normalmente. É tal produto que você vai analisar. Esse, essa bactéria, vamos procurar. Só que às vezes pode ter uma outra coisa totalmente diferente. Então a gente sempre parte do princípio que o que está ali é perigoso, né? Então eu não sei o que está ali, eu ainda vou descobrir. E nessa de descobrir, às vezes é algo que realmente pode causar vários danos. Então, para lembrar que dentro da bioterrorismo é um assunto que existe. Então você tem aí tem vários casos aí que aberto na internet a gente não pode falar, mas que é passado e com provas técnicas no laboratório, enfim, manipulação, disputas de grandes empresas, enfim. Então, cabe ao microbiologista avaliar naquele solo, naquela água, até mesmo na tinta que foi utilizada lá naquela parede. Então, você tem várias coisinhas aí que podem ser analisadas também. Tá. Aí agora entrou num ponto, aparelhos da emoção. O que é isso? Existem aparelhos no laboratório que normalmente o pessoal fica com o pé atrás, né? E quando vai entrar na microbiologia, alguns a gente nem tem contato durante toda a graduação também. E aqui eu trouxe 2, para não se estender muito também, né? Senão fica cansativo aí para vocês. Eu me empolgo falando, aí vai um exemplo atrás do outro. Então eu trouxe 2 que são muito comuns quando a gente entra na microbiologia e o pessoal já fica com medo de chegar perto desses aparelhos, né? E aí por isso que eu coloquei, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Hoje a gente pode estar lá trabalhando com esse aparelho, mas você para lembrar, quando eu entrei lá atrás, comecei a manipular, aquele medo de chegar perto, é igual fungo e bactéria, às vezes você está com aquele receio enorme, depois você vai pegando jeito e tal.
É igual aluno de primeiro ano, vai pisar no laboratório, fica com medo de tocar na bancada. 3 aulas depois, você tem que brigar para o cara não entrar comendo lá na universidade, dentro do laboratório, sair de jaleco. Então, perder o medo não é o melhor caminho, é para ter o receio, não é para ter medo, mas sempre partir do ponto A, tomar cuidado, isso sim. Então, dos 2 aparelhos, vamos começar pelo segundo lugar aí, um aparelho que é muito temido, o bico de Bunsen, né? Eu coloquei essa imagem aí no canto porque como parece que o aluno tem essa visão aí, a fogueira de São João, né, que vai sair do bico de Bunsen. Aquele medo de chegar perto, até porque, igual eu escrevi aí embaixo, não é o bico de Bunsen só, é porque você vai estar com uma placa, com um micro-organismo, que pode ser realmente perigoso, bactéria, fungo, tem um fogo ali na sua frente, a paranoia de contaminação, então eu tenho que ficar perto dessa chama, porque se eu for 3 milímetros para lá, vai perder tudo, vou tirar nota baixa, ou a empresa vai pegar no meu pé. Então, e a luva? Você está com a luva que é de látex, borracha ali perto do fogo, então é essa emoção. Isso é algo que no presencial você vai viver isso, né? Então, a imagem aqui fazendo, mas na hora de fazer ali o tremor, a mão, isso é um aprendizado também, né? Então, para lembrar aí a primeira vez que você entrou em contato com o bico de Bunsen, é aquele coração acelerado, né? Aquele momento ali, e você sai depois da aula, nossa, que aula legal, né? Por quê? O emocional está junto. E a microbiologia promove isso, né? Então, você está manipulando um ser. É perigoso ali, muitas vezes. Sim? Qual a sua opinião de usar a luva no bico? Porque então, os laboratórios obrigam, né, que a pessoa, na verdade, o técnico, use a luva, e o recomendado também é não usar a luva, porque tem o risco de queimadura de 2º e 3º grau. Qual é a sua opinião? Puxando um pouquinho para a polêmica. Então, aí você tem que ter muito cuidado com o que você está manipulando, né? Aí entra a questão também. Por exemplo, toda vez que eu utilizei, foi sempre com luva, né? E lá no mestrado, por exemplo, ainda tinha uma paranoia enorme, porque a gente já tinha higienizado o fluxo laminar. Você já tem um ambiente estéreo ali. E você sabe que é estéreo, mas você vê a paranoia dos outros, principalmente quem estava mexendo com parasita de Chagas, né? E aí, além de estar dentro do fluxo laminar, tinha lamparina lá para passar tudo. Né? O meio de cultura, como ele é muito sensível, né? Então, esse receio de contaminar. Então, você acabava fazendo. Mas uma coisa é, quando é análise de água, por exemplo, que você tem um parâmetro menos arriscado, é recomendado não usar a luva, por quê? Para evitar isso, ainda mais se é aluno que está começando, é a primeira vez que está entrando em contato. Ele não está entrando em contato com uma placa que já tem um crescimento enorme. Por exemplo, pegar uma placa de estafilococcus. Ah, mas estafilococcus não tem na pele? Sim, mas a concentração é o problema, né? Então, você está manipulando uma placa que está lotada de micro-organismos, é diferente. Lógico, se é um profissional já treinado, ele vai fazer sem a luva, mas o risco é você contaminar também a amostra. Desde que você tenha o domínio da técnica, a ausência da luva não vai interferir. Mas para quem está aprendendo, a luva vai fazer uma diferença, porque às vezes só dela pegar a parte de baixo da placa de Petri, ele fica com receio de derrubar e enfia o dedinho um pouquinho, é igual aquelas garras para pegar bichinho de pelúcia, né? Então ele vai lá, enfia o dedo aqui, aí está em risco. Então, entra naquela. É igual quando fala em norma. Ah, o alimento, a gente até fez aqui na Bioconcepção, na página, uma postagem que era o alimento que você fez no fogão. Deixa esfriar a panela no fogão, leva para a geladeira ou não, tal. Se a gente for ver ao pé da letra, pela microbiologia, é o quê? Você vai tirar essa panela a 60 graus ainda, ou um pouquinho mais, e levar direto para a refrigeração sem tampa. Essa é a regra. Então, para a Anvisa, se chegar num ambiente, um estabelecimento comercial, é isso que ele vai olhar. Qual é a temperatura que esse richô está, essa panela está indo aqui, temperatura para refrigeração. Então, isso vai ser obedecido. Nas casas, a gente vai deixar ali. Então, existe o que é a norma, dependendo do setor, e existe a adaptação da norma, né? E aí vai muito depender. Se eu estou mexendo com um aluno que não tem experiência ou alguém que já é da área e tal. Aí, por isso que é difícil, porque se a gente dá, é assim, aí você, já vem o pessoal, não, por que isso? Não, sempre tem os dois lados, o bom senso, né? Essa é a questão. Estamos lidando com um ser vivo. Então, volta ao ácido sulfúrico, ele é perigoso. Mas se ele cair no seu dedo, ele vai destilar, literalmente, né? Sai do outro lado, sai deste lado. Então, você tem uma corrosão enorme. Mas quando você tem um ser vivo, o problema é esse, ele vai tocar ali, você não vai ver nada, ele não é visivelmente ali, não está te causando uma dor enorme, e aí você arrasta ele para casa, leva junto para outros lugares, né? Então, sempre pesar o bom senso nesse sentido é o melhor caminho. Então, porque realmente você vai sempre ter opiniões.
E saber também utilizar a luva, né? Significando que usar os EPIs também tem que saber como usar, né? Não é o fato de você colocar a luva, tá bom, tudo certo, né? Muitas das vezes então. você pode ter o cuidado sem a luva, né? Manipulando alguma coisa, e a partir dali lavar as mãos, que eu acho que a gente tem que lembrar sempre, né? Só fazendo uma observação, né? Tira a luva, parece que está com estilingue, né? Vai fazendo assim, igual estilingue, eu pensei exatamente para todo nisso. lado. Aí não adianta nada. Você usou luva, só que você levou na cara. Você usou luvas, protegeu seu amigo de uma estilingada de bactéria na sua boca, literalmente. Então, ali no laboratório. Então, tem esse cuidado também, isso é importante lembrar. E qual que é o primeiro lugar, então, quando a gente fala daqueles que causam medo, né? Acho que a maioria já vem um aparelho na mente, que é, vou passar aqui, a autoclave, né? Então, quando a gente fala em autoclave, o pessoal já fica com o pé atrás, porque o risco da pressão ali, mas é um aparelho que garante a esterilização, né? É onde você vai ter certeza que a vidraria está realmente isenta de micro-organismos, seu meio de cultura também. A gente até fez uma postagem também aqui na Bioconcepção, né? Com esse meme aqui, né? Porque tem o pessoal que tem medo, mas vai lá e cutuca a válvula da autoclave, né? Não pode ver, tem medo, mas tem que fazer também, né? Então, apesar do medo, é uma constante aí que acontece. Então, mas a autoclave, você tem a garantia da qualidade ali acontecendo. Né? Essa é uma vantagem dela. E aqui, a microbiologia ela é diversa, tem espaço para todos, né? Mas é preciso dedicação e vontade, porque a dificuldade na identificação. Olha essa placa aqui, ó. Você vê o fungo crescendo ali, ó, a altitude dele, fazer uma lâmina, ver a coloração, mas tem muitos fungos que podem confundir, né? Então, várias espécies podem ter essa cara. Até porque, vocês estão vendo, parece uma anáfase, aí, parece estar em divisão celular, né? É que são dois fungos diferentes, mas justamente para mostrar que são de espécies diferentes, mas olha como eles são semelhantes, né? Então, só no macroscópico a gente não vai conseguir identificar. E esses detalhes são importantes na microbiologia. Então, se por esse caminho eu não consigo, qual é a próxima etapa? Vou fazer uma lâmina? Qual é a melhor coloração para identificar isso? E aí você começa o uso dessas práticas, né? Então, vai atrás, começa a ver, vasculhar, mas isso é o legal. É diversa, tem espaço para todos, mas é preciso ter aquela dedicação inicial também, porque a princípio parece um pouquinho complexo, mas a gente vai desvendando aí, vai caminhando. E uma regra que é clássica, né? A rotina do laboratório. O nome rotina é errado, né? Porque ela não é estática, ela é dinâmica, né? E multitarefa. Então, você está fazendo... Você não vai chegar de manhã no laboratório, hoje só vai aparecer paciente com estafilococcus, eu só vou usar o agar tal, lá na indústria não vai acontecer nada de errado. Isso não existe. Justamente estar preparado é por causa disso. O que aparecer, se vira, tem que fazer, né? Precisa dar uma resposta. Tem um monte de gente esperando o resultado lá. Então, a dinâmica que existe no laboratório é imensa, né? Então, bactérias, fungos, vírus, aí, só de leque de parasitas são muitos, né? Os micro-organismos. E exige do profissional a destreza na manipulação, então, ir na bancada e fazer ali, a confiança na execução, porque aquela coisa, na hora de fazer ali, o receio, muitas vezes demora um pouco mais, isso já altera, afasta do fogo, então você tem o ar ali que pode entrar contaminando placas de repique, você tem micro-organismos que são caríssimos, né, na indústria de alimentos, então você tem que ter um cuidado enorme. A segurança na identificação da amostra, então saber pegar aquele fungo e chegar o máximo possível dentro daquilo que tem as condições do laboratório. A gente chegou até tal ponto e ainda não dá para dar certeza, vamos para a biologia molecular agora. Então vamos ver marcações dentro desse fungo para dar a espécie dele certinho. Então você vai lá no outro setor lá e pega ajuda com outras técnicas também. E a habilidade de unir a teoria com a prática, né? Então, envolver essas dinâmicas teóricas que existe e a interpretação, né? Porque, tem a bactéria, mas a interpretação de onde ela veio, o caminho dela, é isso mesmo? Não, eu estou suspeitando que não é bem esse, não. Essa bactéria aqui, por exemplo, quando a gente fala de gram, gram positivo, gram negativo, mas existem bactérias que podem trocar o gram, ainda mais se ela é de vários repiques, né? Então, isso pode acontecer. Se ela já está sendo replicada várias vezes, o gram pode ser alterado e você olhar ali e dar um resultado falso. Então, interpretar, colecionar o máximo de informação é sempre importante, né? Porque bactéria é muito parecido, mas bacilo, você tem trocentas espécies que são bacilos, né? Então, a bioquímica é que vai ajudar, o teste de Rugai e outras formas também.
E aí a falta de prática é que é um obstáculo enorme, né, para conseguir colocação desejada no mercado de trabalho. Então, porque muitas vezes esse erro não é reversível, né? Então, causa problemas ainda maiores. Então, por isso, quando a gente fala da importância das técnicas, ir lá, conhecer, ter momentos assim para trocar informações, correr atrás, faz toda a diferença, né? Porque formado na área vai ter centenas aí a cada ano, né? Mas o diferencial está onde? Na sua forma de se portar, a sua forma de se colocar ali, de prestar atenção, de aproveitar as oportunidades, né? Porque não é sempre ali fazendo, é ouvindo aquele que conhece mais, aquele que está do seu lado, e às vezes pode ser o novo do laboratório, mas ele vem de uma prática diferente, você não está acostumado. Que essa é a vantagem, nem sempre é o tempo de idade que eu tenho de laboratório, mas os setores. Né? Então, às vezes o cara é novo, mas ele passou no setor lá que eu não conheço. Então, ó, vamos trocar ideias, conversar e tal. Por isso que aqui na bioconcepção, nosso foco é justamente esse. Trabalhar as técnicas do laboratório, mostrar esse desenvolvimento e principalmente integrar, né? Então, aquilo que faltava muitas vezes na nossa própria formação, trazer, antecipar, né? Aquelas experiências da bancada que vem de uma universidade, de outra, do Incompany lá da indústria. Então, você vai juntando essa coleção e expor para o aluno, né? Uma forma dele conseguir essa experiência de uma forma mais rápida. Então, a ideia é justamente desenvolver para o mercado de trabalho. E aqui, então, deixar o convite aqui para vocês, né? Nosso Instagram, e ao mesmo tempo agradecer aqui pela oportunidade, né? Fantástica de poder estar falando aqui, é uma honra, né? Estar falando de microbiologia aqui com vocês, um pouquinho aqui do nosso mundo, e fica o convite aí para vocês virem conhecer a nossa página, pode entrar em contato, conversar mais, trocar informações, ideias aí sobre microbiologia, a gente gosta bastante. Por curiosidade, presencial, né, que eu estou vendo aqui que tem um laboratório, e fica onde a bioconcepção? Então, esse presencial a gente aplica ele em São Paulo, né? Então, nós atendemos em Company e agora em setembro a gente tem o curso que ele é presencial. Então, em um final de semana, a gente vai pegar e fazer 11 técnicas direto da bancada, os dias 14 e 15 de setembro. O aluno vai entrar no laboratório, ele vai fazer 11 técnicas, desde a parte de coleta, diluição de amostras, essas técnicas que eu mostrei e tantas outras, né? A manipulação da autoclave, biocribulse, fungo e bactéria, né? Porque, você viu a bactéria, então entrar em contato com Escherichia coli, Staphylococcus, Salmonella, Klebsiella, que são bactérias que você vai ver aí na rotina, não importa que setor você vai da microbiologia, então esse aluno vai ter a oportunidade de fazer ali, já no presencial com a gente acompanhando, né? A gente aplicou esse mesmo curso ano passado e agora a gente está fazendo uma nova turma que é o que a gente gosta, né? Trabalhar, como a gente já dá aula há muito tempo, a gente gostou desse contato direto. E aí no laboratório, melhor ainda. Então já une o contato direto e o network, né? São profissionais de diferentes áreas, então isso é muito interessante. Então a gente está ali, dá um exemplo, o outro fala, e aí essa é uma dinâmica muito interessante também, né? Sim, quem ensina sempre aprende, né? É verdade, é sempre uma troca, né, de experiência. Eu agradeço muito a participação. Eu acho que quem estava em dúvida e quem está em dúvida do que vai seguir, ou estava em dúvida se ia fazer ou não micro, vai fazer micro. Eu estou. A gente está de portas abertas aqui, ó. Depois da palestra, né? Porque eu acho que deu para ter uma visão bastante, né? A gente se deliciou aí com os assuntos da microbiologia, que a gente é apaixonada também, como a Lília falou no início. Então, assim, eu acho que vai fazer microbiologia. Eu fico muito feliz com isso. Eu acho que a gente precisa mesmo de canais assim. Eu acho que por a microbiologia ser muito ampla e desafiadora, e diversas técnicas e diversos olhares, e ainda ter uma questão queira ou não, subjetiva de como você lidar, né? Que foi esse mundo que você mostrou para a gente, de placas, de maneira de fazer, de tudo mais, embora tenha ali os documentos, a legislação e tudo mais, mas ainda também tem, né, essa interpretação, essa parte pessoal, né, profissional, subjetiva, que eu estou lendo aquela placa e eu vou dizer se é ou não um patógeno para aquele paciente, se... Então, assim, é muito importante que tenha uma formação e que isso seja feito com responsabilidade, né? Eu parabenizo o canal novamente, a Bioconcepção, o Micromeio está aberto a esses canais que desenvolvem pessoas e, enfim, e a microbiologia, né, como um todo. Muito obrigada mesmo.
Acho que a gente não sei se tem pergunta, deixa eu ver. A gente que agradece aqui do nosso lado, é uma oportunidade tanto, poder falar de microbiologia e com pessoas que já trabalham na área, que já têm uma boa caminhada aí. A gente aprende bastante. A Patrícia Campoiolo, é a Paty, é isso? É a minha esposa. Paty, seja bem-vinda também ao canal. Se quiser vir aqui falar conosco, está convidada. A sua participação é importante aqui, como você colocou em alguns comentários. Então, assim, muito obrigada por abrir aqui a confiança de vocês e virem falar aqui conosco. Eu agradeço a todos, acho que só tem elogios e ela agradece, nada, imagina, Patrícia. Então, assim, a gente vai finalizando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Lília, muito obrigada também. O pessoal que está aqui assistindo com a gente, muitíssimo obrigada. Eu queria dizer para vocês novamente que hoje, pelo aniversário do Micromeio, a gente tem um presente. Quem quiser, entre em contato no chat privado do Instagram para receber um livro, né, que fala sobre essa questão negra, né, que a gente hoje é o dia da mulher negra, né? Então essa luta continua e continuam várias pesquisadoras negras, amigas minhas, enfim, outras diversas ainda vão construindo essa história de forma que isso mude, né? E precisa ser mudado. Então é um livro infantil bem bacana, né? Produzido pelo Gleidson Ribeiro, que é meu esposo, que está aqui me ajudando aqui no canal, e é grátis, tá, gente? É só mesmo e aí é só colocar lá no chat privado para a gente mandar para vocês a história aí, para vocês compartilharem. Mais uma vez, obrigada a todos, e eu vou passar a palavra para a Lília. E, professor, o senhor fecha a live deixando o recado, convidando, assim, como o senhor preferir, tá bom? No final, o senhor fecha. Lília, eu quero te fazer um pedido, Lília. Eu quero que você convide o pessoal para assistir só a aula de efluentes, né? Ele começou a falar sobre efluentes, eu fiquei aqui, né? Tipo, a Lília fez uma palestra agora recente com a gente no mês passado, e aí ela convida aí vocês para assistirem a palestra. Bom, boa noite mais uma vez. Queria agradecer pelo convite de estar aqui mediando. Antes de convidar para a minha palestra, eu preciso agradecer ao professor, porque hoje você alimentou um pouquinho mais o meu amor pela microbiologia. Essa aula toda, com esse carinho de passar a informação da micro, você aumentou aqueles pontinhos que a gente tem no coração para cada disciplina. A microbiologia uns pontinhos a mais ali comigo hoje, só por acompanhar o enredo hoje, que foi muito gostoso de ter essa aula mesmo, né? Foi uma apresentação maravilhosa e só elogios mesmo. O chat nem compara, assim, porque maravilhoso. E eu preciso confessar também, porque na hora que ele começou a falar de água e efluentes, eu já estava super empolgada, que caramba, minha tese, vou falar um pouquinho. Vai trazer um pouquinho a lembrança da minha tese, falou muita coisa que eu estou usando, que eu estou vivendo, então, assim, muito bom de acompanhar mesmo. Já que a Janaína pediu, eu vou fazer aquele merchan básico. Por favor, voltem lá no canal do Micromeio no YouTube e assistam. Eu falei um pouquinho da minha tese, na verdade, sobre o monitoramento de bactérias resistentes em efluentes hospitalares. Eu prometi, não esqueci, assim que eu tiver os resultados, eu volto para falar um pouco mais sobre o que eu já encontrei. Tem algumas coisinhas, por exemplo, a E. coli, que o professor falou aqui várias vezes. Claro que a gente teve E. coli, teve uma lista de E. coli. Não tem como não ter. Possível não ter, né? Então, realmente, assim, foi uma excelente oportunidade. Eu sou muito grata por estar aqui hoje, não só comemorando o aniversário do Micromeio, pelo carinho de ter sido convidada para mediar e pela oportunidade mesmo de estar aqui alimentando um pouquinho mais desse meu carinho pela micro, que surgiu depois de uma praga de uma professora da faculdade, porque eu fugia da micro. E aí eu vou deixar gravado no YouTube para ela ficar feliz, porque ela realmente falou que um dia eu fugi tanto da micro que um dia eu voltaria trabalhando em microbiologia e falando para todo mundo ouvir que eu amo micro. Então, está aqui oficialmente, eu amo microbiologia. É uma honra estar aqui e justamente nessa palestra que trouxe um pouquinho mais desse amorzinho
desse quentinho no coração. Gostei dessa professora, Lília, gostei dessa professora. Doutora Débora Lama, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela rogou essa praga há muitos anos, na metade da minha faculdade de farmácia. E hoje eu estou aqui. Então, assim, são professores que fazem a diferença, e, professor, você é um desses, tenha certeza disso. Porque esse carinho que você passa para explicar a microbiologia mostra que você gosta do que você faz e que você quer contagiar as outras pessoas a gostarem também. Então, meus parabéns pelo canal, pela aula e por essa trajetória de microbiologista mesmo. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Tá certo. Então, aqui, agradecer pelo convite, ainda mais nessa data especial aí. Assim como a gente convidou os nossos seguidores para ir no canal de vocês, deixo o convite. O pessoal do Micromeio, venha na Bioconcepção. Se gosta, tem bastante conteúdo lá, Reels, Stories, tem carrossel com todas essas teclas, esses micro-organismos vão aparecer de bastante ali ainda também. E, ao mesmo tempo, o convite para que sejam microbiologistas, porque a gente adoece e quando a gente chega lá, que é um bom profissional lá, atendendo aquele que é o meu sangue, a minha análise, o alimento chega aqui em casa, tudo mais, né? Então, microbiologistas estão em falta, precisa dos bons, né? Então, o convite aí para a área e, através da nossa página, está de portas abertas para que você possa treinar isso, colocar na prática, ter a parte teórica também. E, ao mesmo tempo, o canal do Micromeio, muito obrigado pela oportunidade. A gente aqui da Bioconcepção agradece bastante. Tchau, parabéns. Gente, tchau para vocês todos, um abraço. Até amanhã. Amanhã tem live novamente. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.